Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos toda terça-feira estudando a palavra de Deus, culto de doutrina, amém? Todos são bem-vindos, todos são convidados, e é claro que os membros são convocados pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Estamos com a nossa apostila Discipulado Pastoral, lição de número 8, estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Já aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo, seus atributos, suas qualidades, seu intelecto, personalidade, obras, sua vontade, os seus nomes e títulos. Nós aprendemos já sobre os símbolos que representam as ações e as obras do Espírito Santo na igreja em nossa vida. Começamos também a falar sobre o batismo no Espírito Santo, qual que é a finalidade, como receber. E agora vamos continuar falando sobre as condições de receber o batismo do Espírito Santo. Amém? Mas antes vamos fazer uma breve oração. Glória, glória, glória a Deus, glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma terça-feira, por mais uma noite, ó Pai. Venha abençoar, meu Deus poderoso, a nossa vida, venha abençoar a nossa igreja, venha abençoar o nosso culto de doutrina, Senhor, de ensinamento. Estamos aqui, Senhor, como discípulos, como alunos, meu Pai, para estudar a palavra, para estudar a Bíblia, para examinar as Escrituras, para receber de bom grado a tua palavra, para verificar, Senhor, ó Pai, ó Deus poderoso, Senhor, nas Escrituras, se tudo isso é verdade, meu Deus. Senhor, Espírito Santo, dai-nos entendimento, dai-nos a compreensão, Senhor, nesta noite, ó Deus todo-poderoso, meu Pai. Nós queremos, meu Deus, aprender na teoria e aprender na prática também, ó Deus todo-poderoso, Senhor. Nós queremos entender a palavra e também viver a palavra. Nós queremos compreender a palavra e praticar a palavra, crescer na graça e crescer no conhecimento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, edifica a tua igreja, Senhor. Ó meu Deus, eu creio, Senhor, na edificação da igreja, ó Deus, na rocha inabalável que é Cristo. Ó Deus poderoso, nos ajuda a perseverar na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. Ó Deus todo-poderoso, Senhor, meu Deus, todos nós estamos aqui, Senhor, para se alimentar, ó meu Pai, da tua palavra. Ó Deus todo-poderoso, ó Deus glorioso, muito obrigado, Deus. Eis aqui a minha vida, Senhor, me usa, ó meu Deus, com sabedoria e com graça. Me usa, Senhor, para proclamar o Evangelho do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós queremos ver essa igreja bem alimentada, ó meu Deus, bem forte, Senhor. Ó Deus, nós queremos, meu Pai, adquirir o conhecimento, a sabedoria, a ciência, o discernimento. Ó Deus todo-poderoso, dai-nos, Senhor, ó meu Pai, a interpretação e a aplicação da tua palavra. Dai-nos, Senhor, a explicação, o esclarecimento, meu Pai, da tua palavra, da sã doutrina. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa os nossos visitantes, nossos frequentadores, os irmãos de outro ministério. Meu Deus do céu, abençoa nossos membros e os obreiros, em nome de Jesus. Meu Deus, capacita, aperfeiçoa, santifica, purifica, meu Deus. Ó meu Pai, dai fé para todos nós. Toda terça-feira fazemos o jejum do sacrifício, meu Pai, sacrificar a nossa carne, ó Deus, com o nosso culto racional, com a nossa fé inteligente, jejuando, meu Pai, ó Deus, toda terça-feira, para trazer, meu Pai, este culto da noite, o sacrifício, meu Deus, da fé, a obra da fé, que é a oração, e o jejum, e a adoração, e o louvor, e o testemunho, e os dons espirituais, e a pregação da palavra. Ó Deus todo-poderoso, Senhor, dai-nos a bênção, meu Deus, a cura divina, as libertações, salva as almas, Senhor. Ó Deus, perdoa, ó Deus poderoso, todos nós, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, ó Senhor, pela bênção que chegou nesta noite, meu Pai. Ó Deus poderoso, nós oramos para que toda a região, todo o campo de Bom Jesus da Lapa venha, meu Pai, ó Deus, adquirir, Senhor, ó Deus todo-poderoso, a revista da Escola Bíblica Dominical, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos,
Então nós vamos continuar aqui. Condições para receber o batismo com o Espírito Santo. Primeira condição, arrependimento, depois obediência, depois buscar ardentemente. Então nós temos aqui em nossa apostila 3 condições para receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro o arrependimento, depois a obediência e depois buscar ardentemente. É uma sequência, amém? E deve ser nesta ordem. Primeira condição, arrependimento, mudança radical de atitude. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Quem já é batizado com o Espírito Santo também tem o privilégio de buscar o renovo, espiritual. Buscar o renovo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39 vai nos mostrar que a primeira condição para receber o Espírito Santo é se arrepender. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Então, primeira condição para receber o glorioso, maravilhoso batismo com o Espírito Santo e fogo é a pessoa primeiro se arrepender dos pecados para ser salvo. Ou seja, para a pessoa poder receber o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo, ele tem que ser salvo. Ele tem que se arrepender, se converter, ser batizado nas águas, ser perdoado, nascer de novo, porque é promessa de Deus, não só para a igreja do primeiro século, é para todos quantos o Senhor chamar. Está bem claro. Não adianta falar que acabou, que cessou, que foi só para aquela época do primeiro século, porque aqui está bem claro. Não é só para eles, é para os filhos deles, netos, para a sua descendência, para as pessoas do futuro, para todos quantos o Senhor chamar de qualquer lugar, em qualquer época. Aleluia. É promessa de Deus. Amém? Mas é claro, a pessoa tem que ser salva primeiro, tem que se arrepender. Outra condição, a segunda condição, seguindo a ordem, é obedecer a Deus, a sua palavra. Atos capítulo 5, versículo 32, é para os que creem. Capítulo 5, versículo 32 de Atos. Segunda condição para ser batizado com o Espírito Santo é obedecer, é crer. Quem crê obedece. Quem obedece é porque crê. Atos 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Oh, maravilha! O Espírito Santo é dado para quem obedece. Quem não obedece pode pular que nem pipoca, nós não vamos acreditar que é o Espírito Santo. Tem cada tipo de pessoa, meus irmãos, se manifestando de várias formas, dizendo que é o Espírito Santo, mas você vê a forma que a pessoa está vestida, a vida da pessoa que ela leva, e aí, meus irmãos, aí a gente desconfia, não tem como, porque o Espírito Santo é bem claro, só é dado para aqueles que obedecem a Deus, a sua palavra. E os apóstolos disseram: nós somos testemunhas dessas coisas, dessas palavras, e também o Espírito Santo. Terceira condição para receber o batismo com fogo do Espírito Santo: buscar ardentemente, ter um desejo pessoal. Lucas capítulo 11. Tem que ter um desejo ardente no coração, tem que querer mesmo.
vamos se dizer assim, você deve estar louco pelo Espírito Santo, apaixonado pelo Espírito Santo. Você deve estar morrendo de vontade, né? Na nossa maneira de falar popular. Lucas capítulo 11, versículo do 9 ao 13. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aleluia. É como diz o corinho, né? Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém? Pedir com fé e com fervor. Grande Deus. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso gritar, grite. Amém? Louvado seja Deus. Mas não perca esta vontade. Não perca esse desejo. Que esse desejo sempre esteja forte no coração dessa igreja, de ter o Espírito Santo, de ser revestida do Espírito Santo, de ser cheia e transbordante do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Observação: há duas obras distintas do Espírito Santo na vida do homem. Há duas obras distintas, diferentes, que o Espírito Santo faz na vida do homem. Primeiro, no ato da conversão. Segundo, no ato do batismo no Espírito Santo. Então a primeira obra do Espírito Santo é no ato da conversão. É a ocasião em que o pecador aceita Jesus, se batiza e participa da ceia do Senhor. É a obra da justificação, regeneração e adoção. Então, a primeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa será o novo nascimento, será a regeneração, amém? A mudança, a transformação de vida. Quando a pessoa é salva, quando a pessoa se converte, ele é liberto, ele é transformado, ele nasce de novo, ele recebe uma nova vida, um novo coração, um novo espírito. Amém? Essa é a primeira obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e passa a morar, a habitar naquela pessoa, limpando esta nova casa. Deus olhou, opa, estou a fim de morar nessa casa. Aí o Espírito Santo vem, faz aquela limpeza, que é o novo nascimento, e passa a morar ali, produzindo o fruto do Espírito Santo. Aí essa casa começa a brilhar, de tão limpa, de tão arrumada. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí dentro, né, da salvação, primeiro a justificação, e depois nós temos a regeneração e a adoção. Ainda em Romanos, agora no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Então nós temos a justificação, a regeneração e a adoção, obras do Espírito Santo. E para encerrar, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5.
Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Então nós temos aqui, no ato da conversão, a obra do Espírito Santo: justificação, a regeneração e a adoção. E aí a outra obra distinta do Espírito Santo é no ato do batismo no Espírito Santo, o batismo de poder, o batismo de fogo, porque o fogo simboliza poder. Amém? O fogo simboliza a purificação, a renovação. É claro que também significa destruição, mas o fogo, ele serve para a destruição dos ímpios, mas na vida do crente é como a sarça ardente, que queima, que arde, mas não se consome, porque o fogo na vida do cristão tem a finalidade só de purificar e conceder poder do alto. Aleluia, grande Deus. É a ocasião do revestimento, quando o crente passa a glorificar a Deus e a depender do Espírito. É a obra da santificação e do recebimento do poder espiritual. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos, o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento, conta a história da igreja do primeiro século, da igreja primitiva, a igreja pentecostal, inaugurada em Jerusalém. Nós podemos chamar também de Atos do Espírito Santo através da igreja, dos apóstolos, dos discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder, a virtude do Espírito Santo, o dunamis, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Então aqui está a segunda obra do Espírito Santo. É um revestimento de poder, é uma capacitação maior, é uma intimidade mais profunda, é uma resistência maior, para que você venha testemunhar a todos os pecadores, a todo mundo, gentios, pagãos, em todos os lugares que você for, a todas as pessoas que cruzar o seu caminho. Amém? É uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez, uma garra, uma fibra, uma autoridade, um poder, amém? Que te inspira, que te impulsiona a falar de Jesus. Amém? Com autoridade, porque você já teve a experiência da salvação. Com autoridade, porque você já experimentou o poder do Evangelho que transforma. Amém? Então, duas obras distintas do Espírito Santo: regeneração e batismo. A plenitude do Espírito Santo: vida transbordante, poder vencedor e santidade. A plenitude do Espírito Santo. Plenitude fala da totalidade. Amém? Vida transbordante, Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Louvado seja Deus. Então, a plenitude do Espírito Santo veio para produzir a vida verdadeira, a vida abundante em cada pessoa salva. Amém? Porque a lei do pecado só nos levava à condenação e à morte. Segundo item aqui da plenitude do Espírito Santo: poder vencedor. Atos capítulo 4, versículo 33. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 33. O poder vencedor que advém da plenitude do Espírito Santo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
Em todos eles havia abundante graça. Amém? Abundante graça e testemunho poderoso. Louvado seja Deus. Terceiro item da plenitude do Espírito Santo é a santidade. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui estão os três itens, as três características de uma vida plena, cheia do Espírito Santo: vida transbordante, abundante, poder vencedor e santidade. E agora vamos ler aqui sobre os homens cheios do Espírito Santo. Temos Pedro, Paulo, Estevão e Barnabé. Atos capítulo 2, versículo 4. É uma lista, 4 pessoas aqui cheios do Espírito Santo como exemplo para nós. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? E aí nós temos aqui no capítulo 2, Pedro cheio do Espírito Santo. Ele se coloca de pé e começa a pregar para aquela multidão que estava pensando que eles estavam bêbados, E Pedro vai explicar que é a descida do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 5. Agora é Estevão, diácono e evangelista. Como dom ministerial, ele era evangelista. Como serviço eclesiástico, ele era diácono. Porque diácono não é dom ministerial, é serviço eclesiástico, é função, é cargo. Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenaz, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Outro homem cheio do Espírito Santo foi Paulo, capítulo 9 de Atos. Capítulo 9 e versículo 17 de Atos dos Apóstolos. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Grande Deus. E o último aqui em nossa pequena lista é Barnabé, capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Aqui está falando de Barnabé. Então aqui está a pequena lista de homens cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E nós queremos estar nessa lista também de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Grande Deus. Então agora vamos começar a falar sobre os dons espirituais. Amém? Já é outro assunto. Então nós terminamos aqui um assunto, vamos começar outro. O texto principal é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Não sei se vai dar para terminar hoje esta lição de número 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era a igreja mais bagunçada, mais problemática que tinha,
Eles precisavam de um medidor, de um regulador, né, para colocar no ponto certo, porque às vezes era exagerado demais ou às vezes era pouco demais, tinha que estar bem regulado, né? Então eles estavam meio ignorantes acerca de como receber o dom, como utilizar o dom, qual era a finalidade do dom. Paulo teve que ensinar, doutrinar eles, porque estavam uma verdadeira bagunça, não estavam sabendo buscar os dons, não estavam sabendo exercer os dons, não estavam com a intenção certa ao utilizar os dons, e tudo isso vai ter que ser esclarecido. Dom vem da palavra grega carisma, que é derivada de outros dois termos gregos, chara, alegria, deleite, jovialidade, e caris, graça, boa vontade, favor imerecido. Dom é, portanto, pelo sentido do que lemos, uma dádiva de Deus, um presente do Senhor, algo gratuito, imerecido. O dom do Espírito Santo é aquela capacidade espiritual dada ao crente pelo Espírito Santo, tendo em vista o exercício do seu ministério como membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e o 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e o 12. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Bem? Então o dom do Espírito Santo é para o crente exercer na comunidade. O dom do Espírito Santo não é para tornar ninguém famoso, não é para tornar ninguém inchado, exaltado, exibido, não é para dar seguidores e fãs à pessoa, não é nem, né, para o maior bem da pessoa. O dom que você tem é para o bem do seu próximo. O dom que você recebe, que Deus te dá, que Deus te usa, é para o benefício do seu próximo. É para você servir o seu próximo. O dom não é para ser usado para oprimir as pessoas ou para fazer as pessoas se tornar os nossos súditos e escravos. Na verdade, quem tem dom, quem tem mais dons, quem é mais usado, se torna mais servo cada vez mais. Amém? Quem é mais beneficiado é o público, é a igreja, é os membros do corpo de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mas hoje em dia muitas pessoas entendem de uma forma equivocada o dom. O dom vai fazer você trabalhar mais, servir mais e abençoar mais. Amém? As pessoas vão ser mais beneficiadas com o seu dom do que você mesmo. Acaba com todo egoísmo, isso acaba com qualquer vaidade, isso acaba com qualquer carnalidade. Saber disso, e essa é a verdade. Para melhor entendimento, podemos dividi-lo em 3 categorias: dons pessoais, dons ministeriais, dons da manifestação do Espírito Santo. 3 categorias. 3 representando quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só a harmonia, né? Até na criação, no mundo espiritual, você sempre vê as digitais de Deus, né? Louvado seja Deus. Não é mera coincidência. Deus planejou tudo. Deus é o arquiteto de tudo. Por isso que tudo é assim, se encaixa, tudo tem harmonia. Dons pessoais. Romanos 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amém? Louvado seja Deus. Então, outra coisa importante é a medida da fé. Pode ser que as pessoas tenham o mesmo dom e um seja, né, vamos dizer assim nessa linguagem, seja mais usado do que o outro, no mesmo dom.
Amém? Mas não é para ter competição não, só estou falando para a gente entender melhor. Porque cada pessoa tem uma medida de fé, um nível, uma estrutura. Amém? E nós podemos também falar sobre os talentos naturais, né? O Pai, nosso Deus e Pai, quando criou, fez o ser humano com talentos naturais. Tem pessoas que têm jeito para ser pedreiro, tem gente que tem jeito para ser eletricista, tem pessoas que têm jeito para ser mecânico, tem pessoas que têm mais facilidade, mais habilidade para desenhar, para ser um pintor. Amém? Tem pessoas que então têm habilidades e facilidade com alguma profissão, com alguma arte, porque são talentos naturais que Deus deu para todos, até mesmo para aqueles que não são igreja, para aqueles que não são salvos. Isso aí foi transmitido na criação, né? Não tem pessoas famosas aí na arte, na pintura, como artista, como atleta, enfim. Na criação Deus deu talentos aos homens. Amém? Talentos naturais. Por exemplo, tocar instrumentos não é dom espiritual, e cantar também não é dom espiritual. Cantar, tocar instrumento não é dom espiritual e nem ministerial. É talento natural. Até os ímpios tocam bem e cantam bem. Amém? Porque Deus na criação comunicou os talentos naturais a todo ser humano. Louvado seja Deus. Dons ministeriais. Efésios, depois você pode ler essa lista, se você quiser. Romanos capítulo 12, você pode ler aqui do versículo 1 em diante, até o versículo 8, tem a lista aqui. Amém? Você pode estudar em casa. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? Essas são as listas principais que falam sobre dons. Amém? São as listas principais e maiores que falam sobre dons. Efésios capítulo 4, versículo 11. Dons ministeriais. E ele mesmo deu uns. Olha a sequência, olha a hierarquia. Não quer dizer que uma pessoa é melhor, maior do que a outra. Apenas quer dizer que Deus é organizado. E Deus é quem faz a hierarquia para a organização e edificação. E é uma sequência. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Depois de Jesus, os maiorais eram os apóstolos. Até a Bíblia fala, para permanecer na doutrina de Cristo e dos apóstolos. E é claro que nem os 12 não existe mais. Tem muita gente aí que é apóstolo, pai apóstolo, né? Tem até uns arcanjos aí nas igrejas agora. Mas apóstolo foi só os 12, comissionados diretamente com o Senhor, porque foram testemunhos oculares da morte e da ressurreição de Jesus. Receberam os ensinamentos oralmente, pessoalmente, né? Então, primeiro apóstolos, não tem mais apóstolos como os 12, né? E outros para profetas. Depois dos apóstolos vem profetas. E profetas também é para o Novo Testamento, inclusive para o Novo Testamento e para a igreja. Profetas vão ser os pregadores, né? Nem todos, alguns pregadores que pregam a palavra profética de Deus. Esses profetas, veja que essa lista aqui está no Novo Testamento. É uma lista que vai dar os nomes dos dons ministeriais para a igreja. O Antigo Testamento não tinha apóstolos, o Antigo Testamento não tinha evangelistas, não tinha pastores e mestres. Veja que é uma lista para a igreja, para o Novo Testamento. Então o profeta aqui não está se falando do profeta do Antigo Testamento, senão as pessoas iam falar, não, esse profeta aí é só dos Antigo Testamento. Não, a lista aqui só tem dons ministeriais para o Novo Testamento, para a igreja. É claro que esse dom ministerial aqui de profeta não é o mesmo do Antigo Testamento, não é o mesmo dos livros da Bíblia. Ninguém vai ser que nem Isaías, escrever outro livro para ser inserido na Bíblia Sagrada. Não, nenhum profeta recebeu essa autoridade de escrever um livro
que recebeu por anjo, por revelação no monte, ou essas testemunhos falsos aí que esses líderes dão, para escrever um livro e inserir na Bíblia Sagrada. Não, que nem esses profetas não tem mais. Agora a Bíblia fala que Paulo era profeta, Ágabo chega assim, ó: Paulo, receba a chave da vitória. Paulo, é só carro do ano. Não, ele pega a corda lá, a cinta, amarra as mãos e profetiza: Paulo, você vai ser preso lá em Jerusalém. Bem, então a igreja primitiva já tinha os profetas exercendo o seu ministério. Amém? E Ágabo vai profetizar, e é claro que vai ser um ato profético, né? Não como esse que essas igrejas modernas ficam inventando, ficam andando de que nem cachorro, uivando, falando que é atos proféticos. Não, nessa palhaçada aí não. Amém? Ágabo profetizou, né, através de uma encenação, e se cumpriu mesmo. Paulo foi preso. Amém? Então, profetas. Depois de profetas, você sabe que profeta é uma raça especial, né? Quando o povo se corrompe, a liderança se corrompe, o Estado, o governo se corrompe, todo mundo se estraga. Aí na hora que você pensa que está perdido, lá nos cafundó do Judas, lá onde tem ninguém, levanta uma voz lá do deserto, uma voz para perturbar todo mundo e dizer que todo mundo tem que se arrepender, senão Deus vai pegar todo mundo. E também para dizer que aqueles que se arrepender vão ter restauração em nome de Jesus. Profeta, meus irmãos, é a carta na manga de Deus. Quando todo mundo se estraga, Deus: espera aí, então a carta na manga aqui, levanta um profeta para pregar a palavra. Aleluia. Quem crê, bate palma e dá glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas. Amém? Aqui na hierarquia depois vem os evangelistas, que vão desbravar, né, o mundo, cumprindo o ídolo de Jesus, para levar a palavra, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e até os confins da terra. Ou seja, evangelistas que vão evangelizar na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente e no seu mundo. E essa é a sequência, né? Não adianta querer já ser evangelista mundial se você não evangeliza a sua casa, né? Porque tem umas pessoas que do nada ele já pula para evangelista mundial, e quando você vai ver, ele não passa de um turista. Agora tem uns que às vezes nem é evangelismo mundial, mas é evangelismo de verdade, porque tem evangelizado a própria casa, a rua, o bairro, o lugar onde trabalha, o lugar onde estuda. Bem? Então o evangelista é aquele que leva o evangelho de primeira mão aos perdidos, aos pecadores. Não estou falando de pessoas convidadas que estão nos cartazes na agenda para vir neste púlpito, onde vocês vão vir aqui para ouvir e para vê-lo. Estamos falando de evangelistas que pregam em tempo e fora de tempo. Aqueles que levam o evangelho a todos os povos, nações, tribos, línguas e etnias, e é claro que são usadas de maneira especial. Os evangelistas são usados em curas divinas, libertações, em maravilhas e milagres. Você pode pegar o livro de Atos, Estevão, Filipe. Deus fazia obras miraculosas através das mãos desses homens, e multidões se convertiam e eram batizados, eram evangelistas. Porque tem gente que fala que só os apóstolos é que faziam aqueles sinais. Filipe e Estevão não eram dos 12, eram evangelistas e também diáconos, e Deus usava eles do mesmo tanto ou até mais do que os próprios apóstolos. Hein? Evangelistas. E outros para pastores e doutores. Também pastores e doutores. Aí depois o evangelista vai lá, ganha as almas, né? Só que o evangelista é mais dinâmico. O evangelista não fica em quatro paredes, não fica parado num bairro. O evangelista, ele está sempre explorando o mundo, desbravando o mundo. Só que aí as almas que ele ganhou naquele lugar não vão poder ficar ali sem ninguém para cuidar. Então aí entra
a vez do pastor. O pastor é o líder local, permanente, que vai apacentar, doutrinar, proteger das heresias, dos erros, enfim. E aí tem os pastores e os doutores, que são os professores, ensinadores, que vão, por exemplo, chegou hoje aqui, agora à noite, a nova revista da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema Gênesis, amém? Nós vamos colocar na livraria para vocês adquirir. Então, doutores são pessoas que são teólogos, são eruditos, são pessoas que estudam para elaborar livros, revistas, para traduzir Bíblia em outras línguas, são linguistas, são doutores, amém? É claro que pastores e doutores, o pastor tem também a função de ensinar a igreja, mas nós podemos diferenciar sim, porque tem doutores que não tem jeito para ser pastor, mas tem pastores que são doutores, amém? Mas existem pessoas que são mestres, doutores, PhD, especialistas na palavra do Senhor, na doutrina, teologia sistemática, amém? Então aqui estão os dons ministeriais, amém? Que são as funções e os cargos que Deus dá à pessoa. E é claro que os talentos naturais, os dons ministeriais e os dons espirituais estão interligados em harmonia, amém? Vamos para os dons da manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. É interessante essa ligação entre os dons espirituais, ministeriais e os naturais. Por exemplo, a pessoa que tem um dom da ciência da palavra, provavelmente também vai ter o dom ministerial de pastor ou de mestre. Para exercer o dom da ciência da palavra, que é espiritual, ele precisa ter o dom ministerial de ser um pregador, um evangelista, enfim, de ser alguém que comunica a palavra do Senhor. Então está ligado aí. E vai ter o talento natural da oratória, A oratória é um talento natural. Tem pessoas que não são crentes que falam muito bem, Se você tiver um filho que fala mais do que a boca, você pode ter certeza que ele vai ser um pregador. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, que são os dons de saber, os dons de fala. E outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Amém? Esses aqui são os dons internos, invisíveis, a fé e os dons de curar. E os dons de curar está no plural, porque existem muitas doenças, várias enfermidades. Então é dons de curar, não é um dom só de curar, é dons. Versículo 10. E a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Amém? Aqui nós temos então essa lista. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o dom é dado para quem é útil, é dado como o Espírito Santo quiser, para quem quiser, na hora que quiser. Nós podemos dividir aqui em categoria os dons de falar, os dons verbais, tem os dons invisíveis internos, que é a fé sobrenatural que a pessoa tem para ser abençoada, amém? O dom do discernimento, para a pessoa entender qual que é a intenção da pessoa com ele, se a pessoa é de Deus ou não, se aquela doutrina é de Deus ou não, discernimento espiritual, para distinguir o que é de Deus, o que é do homem, o que é da carne. São dons invisíveis. E os dons visíveis, externos, que são os mais impressionantes. Geralmente, os crentes, eles só ficam impressionados com os dons externos, que é morto ressuscitar, paralítico andar, demônio ser expulso. Esses são os dons que parece que mais chamam a atenção das pessoas. Só é de Deus, só é usado quem tem dons externos, o que não é verdade. Amém? Tem os dons verbais e os dons internos. Tem pessoas que têm uma fé tão sobrenatural que ele vive recebendo as bênçãos de Deus.
né? Que coisas maravilhosas acontecem na vida da pessoa, porque ele tem uma fé diferenciada, né? Tem a fé salvífica, tem a fé natural e tem a fé como dom sobrenatural, que está aqui nessa lista. Bem? Então está aí, meus irmãos, as 3 categorias de dons. Eu já adiantei aqui, mas aqui tem a classificação dos dons. Primeiro, dons do saber, opera como os olhos espirituais da igreja. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. A palavra da sabedoria capacita o crente a perceber, falar e agir em ocasiões específicas, ou seja, é a revelação da mente divina, aponta soluções. Palavra da ciência, trata-se de uma mensagem vocal, inspirada, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Discernimento de espíritos, trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para o portador discernir a natureza e o caráter dos espíritos, né, da intenção, da motivação das pessoas, sendo útil para identificar e expulsar operações humanas e também demoníacas, né? Em vez da pessoa ficar caçando demônio em todo mundo, ele tem que buscar o discernimento para saber realmente se é demônio ou se é outra coisa. Dons de poder, que é outra categoria, opera como as mãos espirituais da igreja, dons de ação. Fé, dons de curas e operação de milagres. Fé, trata-se da fé sobrenatural comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas sobrenaturais, e a fé que remove montanhas. Eu estava lendo sobre o missionário, né, lendo o missionário não, ouvindo os testemunhos, né, como foi a compra lá do terreno, né, e da construção do templo da glória de Deus. Mesmo não tendo condições, né, o missionário creu que Deus tinha falado com ele e eles conseguiram pagar e comprar, né? Eu não tenho essa fé, meu Deus do céu, é muito grande para mim, louvado seja Deus, mas é só um exemplo. Dons de curas, trata-se da operação do Espírito Santo, onde a cura é transmitida ao doente de modo abundante e imediato. É de grande valor ao evangelista. Quem tem esse dom não tem poder para curar a todos. Jesus foi limitado por causa da incredulidade do povo. Então, a pessoa pode ter o dom, mas não quer dizer que ele vai curar todo mundo que ele orar. Porque nem Jesus curou todo mundo. Ele disse que em algumas cidades ele não operou nenhum sinal por causa da incredulidade. Então, a incredulidade, né, não é que Deus é mais fraco do que a incredulidade, mas é porque Deus determinou que ele só trabalha pela fé. Se não for pela fé, Deus não faz. E esse dom de cura é muito importante para o evangelista, né? Jesus disse para eles ir por todo mundo. Os apóstolos foram, porque eles creram no evangelho, pregaram o evangelho, e disse que Jesus cooperava com eles com os sinais que se seguiram. Em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, curarão, falarão novas línguas, se beber algo mortífero não lhe causará dano algum. Deus foi com os apóstolos que evangelizaram o mundo, que fizeram missões e abriram igrejas. Operação de milagres, trata-se de atos sobrenaturais que intervêm nas leis da natureza, proezas e maravilhas. Então, dom de cura é para doenças e enfermidades. Dom de maravilhas é Jesus acalmando o mar, o vento, multiplicando o pão e o peixe. São coisas miraculosas. A criança sem língua nascer a língua, a pessoa com a perna menor, a perna esticar e ficar do mesmo tamanho, que já são coisas que remédio, médico e talvez cirurgia não pode fazer. São coisas que a ciência não consegue explicar. Vai além da medicina, vai além das leis da física, da química, da biologia, as leis naturais que ele mesmo estabeleceu, que o próprio Deus estabeleceu. Então, dons de sabedoria, dons de poder e os dons de inspiração, opera como os lábios, boca espiritual da igreja. É acerca desses 3 últimos que se nota mais falta de disciplina nas igrejas, como ocorreu em Corinto. É a questão que o Tiago falou, né? A língua é um negócio que dá trabalho. Primeiro profecia, depois variedade de línguas, depois interpretação de línguas. Profecia, trata-se de um dom que capacita transmitir uma mensagem diretamente de Deus sobre o impulso do Espírito Santo. É transmitir o sentir do Espírito Santo. Então, quando você está aqui
para pregar a palavra, o Espírito Santo vai te inspirar, vai te impulsionar, vai encher somente seu coração para você falar, explicar, esclarecer a palavra de Deus, comunicar a palavra de Deus. Amém? Dom de profecia, de pregação, né? Mas nem todo mundo que prega é uma mensagem profética, né? Porque também tem os falsos profetas, tem pessoas que não foram salvas de verdade e assim vai. Variedade de línguas. Trata-se da capacidade de falar grandezas de Deus em línguas jamais estudadas ou aprendidas, né? Nós temos a variedade de línguas, que são as línguas estrangeiras, e nós temos a língua estranha, que é a língua do Espírito Santo, a língua dos anjos, a língua espiritual do céu. Amém? E não são, essas línguas espirituais não são aprendidas em nenhuma escola de inglês e espanhol. É um falar espiritual onde você está adorando, glorificando, exaltando a Deus nas línguas espirituais, que nem você entende e nem as pessoas que estão te ouvindo, mas o seu espírito é edificado porque é uma intimidade com Deus. E temos a interpretação de línguas. A variedade de línguas se manifesta mais na vida dos missionários, né? Geralmente vai lá